Vamos lá, igreja. Prepara o coração. Deixa Deus falar com você. Amém? Chama o preletor da noite. Presbítero Rafael, vem com nós. Glória a Deus, aleluia. Shalom, igreja. Boa noite. Quem está feliz? Você pode dizer que está feliz com Jesus? Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui nessa noite. Essa é a melhor parte do meu dia. Momento que eu estou na casa, juntamente com vocês. Eu sei que quando eu entro no meu secreto e que eu falo com Deus, Ele está lá também. Mas não existe também coisa melhor do que estar entre vocês, juntamente com os irmãos, adorando em união o Pai. Aquele que nos encontra no secreto e também está aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Por gentileza, aqueles que puderem, se coloquem de pé nesse momento. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel 18, a partir do verso 6. Nos diz, 1 Samuel 18, 6. Quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas e instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte dezenas de milhares, mas a mim somente a milhares. A continuar assim, só lhe faltará a conquistar o meu reino. Amém? Igreja, é muito comum nós nos sentimos ameaçados, ou nós sermos ameaçados a partir do ponto de vista, a partir do momento que nós ocupamos um lugar que aquelas pessoas, que outrora aquelas pessoas deveriam ocupar, ou quando nós começamos a fazer alguma coisa que aquelas pessoas não estavam fazendo. Eu já vi muitos relatos de pessoas que fizeram entrevista de empregos e perderam aquele emprego porque o entrevistador, ele se sentiu ameaçado por aquela pessoa que ele estava entrevistando, porque ela era muito mais capaz do que ela. Porque o entrevistador naquele momento, ele não consigo, ao sentir ameaçado, ele falou: daqui a pouco ele vai ocupar a minha posição. Porque ele tinha certeza, ele tinha plena convicção que aquela pessoa que ele estava entrevistando era muito mais capaz do que ela. Então, assim como o Saul, existem momentos, existem tempos em nossas vidas que nós vamos ser ameaçados, ou nós vamos nos sentir ameaçados por aquelas pessoas que vão estar fazendo algo que nós fomos chamados para fazer, ou estão fazendo numa intensidade ou muito melhor do que nós estamos fazendo hoje. Curve sua cabeça nesse momento, vamos orar ao Pai. Deus querido e Deus eterno, eu quero te agradecer por estar aqui nessa noite juntamente com o teu povo, Deus. Eu quero te agradecer, Deus, por esse ambiente. E não é o Senhor que entra no nosso ambiente, mas somos nós que entramos no teu ambiente. Assim, Deus, como os sacerdotes naqueles tempos, ele entrava no Santos dos Santos, somos nós que devemos entrar no teu ambiente. Então, Deus, Jesus já estava aqui nessa noite, ele está aqui nessa noite, e somos nós que devemos entrar nesse ambiente, somos nós que devemos entrar no lugar que ele está nesse momento. Deus, nós estamos aqui, nós queremos ouvir algo da tua parte. Eu quero orar, Deus, nessa noite para que seja uma noite de romper. Deus, eu quero orar nessa noite para que o Senhor entregue uma chave nas nossas mãos, e essa chave vai, Deus, abrir um cadeado que está nos deixando aprisionado, vai abrir, Deus, aquelas algemas, ó Deus, que nos estava deixando outrora presos. Deus, eu quero orar, Deus, para que essa chave ela seja entregue nas suas mãos nessa noite, para que haja um destravar, para que haja um despertar, para que haja uma libertação aqui nessa noite. Deus, nesse momento, nós oramos pelos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Poder se assentar, a igreja, nesse momento?
Igreja, nós sabemos que Saul, ele havia sido rejeitado por Deus, devido à sua desobediência. A narrativa da história, se nós lermos alguns versículos antes, nós vamos encontrar que o povo de Israel, ele solicita para Samuel, para que Samuel suplicasse através da vida dele, para que tivesse sido entregado um rei para Israel, para que um rei, assim como outras nações, como outros lugares, outros países, pudesse ser governado através de uma pessoa. E Deus, ele fica ali naquele momento assim, digamos assim, triste, porque o próprio Deus queria se relacionar com Israel, o próprio Deus queria falar com Israel, queria conduzir Israel. Ele não precisava de uma outra pessoa para conduzi-los, mas eles optaram por que uma outra pessoa fosse representante deles. Então Samuel vai e unge Saul, porque o povo escolhera um rei, queria uma pessoa os representando. Então nós bem sabemos que Saul, ele é levantado, ele começa a batalhar, ele começa a guerrear, mas Saul, ele é desobediente por 2 vezes. Nós sabemos que Saul, ele oferece holocaustos, ele faz sacrifícios, coisa que não era dever de um rei fazer, coisa que não era dever de Saul fazer, porque isso era somente para os sacerdotes. Então, a primeira desobediência de Saul é isso, né? Então ele oferece sacrifícios, ele faz holocausto, coisa que não era para ele fazer. E mais para frente nós vamos enxergar que Samuel fala para que ele vá e mata algumas pessoas, alguns dos filisteus, e não era para que ele trouxesse nada, era para ele matar tudo, mas ele, com seus olhos cheios de ganância, ele acaba pegando o que ele acreditava que era do bom e do melhor, e traz para ele, inclusive aquele rei. Então Samuel, ali naquele momento, ele se ira, porque Saul, ele desobedeceu, ele não atendeu às ordens do Senhor. Então Samuel diz para Saul que Deus já havia escolhido alguém segundo o seu coração para governar Israel, e alguém que teria um trono eterno, que nós sabemos a respeito disso. Então naquele momento, na narrativa aqui da história, nós vamos conseguir enxergar que Saul, ele se sente ameaçado, ele se sente ali naquele momento com desprezo, com ódio de Davi, porque Davi, ele está sendo aclamado por outras pessoas, dizendo que ele está acima de Saul, que ele está fazendo mais do que o rei estava fazendo naquela época. Ele se sentiu ameaçado. E nós conseguimos entender hoje, nos dias de hoje, que dificilmente pessoas boas são mortas porque elas são pessoas boas. Nós vemos pessoas sendo mortas não porque elas são pessoas boas, mas é porque elas começaram, a pessoa que matou ela se sentiu ameaçada por ela. Porque ela viu que aquela pessoa estava fazendo algo, estava movimentando uma coisa que ela não estava fazendo. Então dificilmente uma pessoa ela é morta porque ela é uma pessoa boa, mas é porque ela está movimentando uma coisa, ela está fazendo alguma coisa ali dentro que aquela pessoa não está fazendo. Nós vemos pessoas e mais pessoas dentro de uma empresa que começa a perseguir outras pessoas, a difamar outras pessoas, não porque ela é uma pessoa ruim, mas porque ela está fazendo uma coisa que a outra pessoa não está fazendo. E ela naquele momento ela se sente ameaçada. E você precisa entender que as ameaças que vêm contra as nossas vidas nos nossos dias a dia, a função dessa ameaça é nos paralisar, é nos deixar paralisada, é nos deixar ali em stand-by, é parar com as nossas vidas. Mas você entende que se Davi ele tivesse paralisado, se ele tivesse desistido na primeira ameaça que ele sofreu de Saul, talvez a sua estrela não estaria na bandeira de Israel hoje, talvez o seu nome não estaria sendo aclamado até os dias de hoje, talvez Davi não estaria sendo lembrado nos dias de hoje, talvez o nosso Jesus não teria vindo da sua descendência, talvez ele não teria um reino eterno, um trono eterno, ele não teria. Mas se ele tivesse paralisado na primeira ameaça que ele sofreu, ele não estaria sendo falado nos dias de hoje. Até mesmo as pessoas que não são cristãos, elas falam a respeito de Davi. Nós sabemos que a única referência que eles têm é que ele derrubou um gigante, mas nós sabemos que Davi fez muito mais do que isso. Mas o ponto aqui Davi não parou na primeira ameaça. Porque ele sabia que existia algo estabelecido da parte de Deus na vida dele. Existia um reino que estava esperando por ele. Existia uma nação que precisava ser governada por alguém segundo o seu coração, o coração de Deus. Então ele não parou. Então a finalidade das ameaças nos nossos dias a dia é nos parar. As ameaças que nós sofremos, as ameaças que são tidas contra nós, ela quer paralisar você. Ela quer te parar.
Ela quer que você não suba de nível, ela quer que você não ocupe aquele novo cargo na empresa, ela quer que você desista de algumas coisas, porque ela tem certeza que o dia que você entender, o dia que você não parar, você vai adiante, você vai crescer, você vai prosperar. E nós sabemos que hoje em dia existem ameaças físicas, passamos por ameaças de morte, porque nós estamos fazendo algo diferente. Nós passamos por ameaça de morte, nós apresentamos também ameaças espirituais, onde as pessoas dizem que nós não vamos crescer mais, onde nós não vamos evoluir, porque talvez você está crescendo tão espiritualmente que aquelas pessoas estão se levantando contra você, e existe esse tipo de ameaça também. Existe também ameaças emocional, que atacam o nosso emocional. Nós precisamos estar firmes diante disso. E talvez vai vir ameaças até mesmo da sua família, porque assim como Davi, nem os seus irmãos acreditou nele, nem os seus próprios irmãos acreditou nele, nem o seu pai acreditou nele. Talvez vai vir ameaça da parte da sua família. Eles não vão acreditar em você. Eles vão tentar para você, porque talvez eles queriam fazer aquilo que você está se movimentando a fazer, mas eles não têm coragem, eles não têm o que Deus colocou sobre você, para você fazer. Então entenda esses ambientes, entenda essas ameaças e continue firme. Amém? Não precisa abrir, mas ainda no livro de 1 Samuel, no capítulo 19, no verso 18, nos diz: Davi tinha, pois, fugido e escapou. Foi ter com Samuel em Ramá. Ele contou detalhadamente tudo o que Saul lhe tinha feito e tentando fazer. Ele e Samuel refugiaram-se em Naiote, casa dos profetas, onde passaram a morar. No meio de todas essas ameaças, os cenários serão mudados. Talvez nós vamos precisar nos afastar de pessoas, será preciso novas estratégias. Quando Davi aqui ele se sente ameaçado por Saul e ele está sendo ameaçado, correndo risco de morte, ele precisa bolar um plano. Ele precisa fugir da presença de Saul naquele momento, porque ele estava tentando acabar com a vida dele. Talvez em alguns momentos nós vamos precisar criar as novas estratégias. Talvez em determinados momentos nós vamos precisar nos afastar de pessoas, nós vamos precisar ir para outros lugares, nós vamos precisar visitar novos ambientes, nós vamos precisar nos afastar dos nossos familiares, nós vamos precisar distanciar daquelas pessoas que estão tentando nos paralisar. Mas entenda uma coisa, mudanças de rota, mudanças ali de cenário naquele momento não é uma paralisação e nem muito menos uma isenção e nem muito menos está tirando o propósito de Deus na sua vida. Quando o nosso propósito está sendo ameaçado, quando nós mudamos de direção, quando nós nos afastamos de pessoas, quando nós vamos para outro lugar, isso não quer dizer que o Senhor está anulando o que Ele tem para a sua vida. Mas você precisa entender isso. A finalidade de muitas das vezes dessas ameaças que nós passamos, de outras pessoas, e possa ser que essas coisas venham até mesmo dos nossos familiares, vem de pessoas que estão próximas de nós, tem como finalidade isso, nos criar dentro de nós amarguras, tem como finalidade criar raiva, tristeza, nos sentimos ofendidos por aquela outra pessoa. Mas nós precisamos entender que por trás disso tudo existe algo que está sendo usado por Deus, aquela situação. A situação a qual você foi submetido nessa noite, a situação a qual você foi submetido na semana passada, a situação a qual você foi exposto no seu trabalho, em um ambiente familiar, talvez uma humilhação, talvez uma calúnia, talvez falar alguma coisa para você, foi te colocado em uma situação muito difícil. Você precisa entender, ainda nessa situação difícil, Deus ele está usando para forjar o seu caráter, para te moldar, te preparar para
para uma nova etapa, para te preparar para um próximo nível. Então você precisa entender os cenários ao qual o Senhor vai te colocar nesses últimos dias. E a ideia não é te ofender, a ideia não é deixar você com raiva da outra pessoa que está te ofendendo porque você está fazendo algo que ela foi levantada para fazer e não está fazendo. Mas o Senhor vai usar dessa situação para moldar o seu caráter, para dizer quem de fato você é. Quem é você naquela situação? Entenda, Davi, ele teve várias oportunidades de exterminar, de acabar com a vida daquele que estava perseguindo e acabar com a vida dele. Ele teve a maior oportunidade da vida dele, ele teve a chance em suas mãos, mas ele sabia que não era aquilo que o Senhor queria. Ele não poderia tocar no ungido do Senhor, porque aquela situação estava provando para Davi quem ele era. Davi, ele não poderia dar ouvidos para o ódio que ele estava sentindo naquele momento. Ele não poderia dar ouvidos para a tristeza, para a ofensa que ele sentiu naquele momento. Afinal, Davi, ele tinha servido o rei até aquele prezado momento. Afinal, Davi, ele tinha dado a sua vida por Israel quando enfrentou aquele gigante. Ele serviu da melhor maneira possível. Inclusive, Davi, ele não se achava digno de pertencer à família do rei. Mas aquele momento serviu para mostrar para Davi quem ele era naquele momento, quem era Davi naquelas circunstâncias. O Senhor colocou Davi em processos, colocou ele naquele momento para moldar ele, para forjar o Davi, que um dia iria sentar-se no trono de Israel. Essas adversidades, essas circunstâncias que Deus vai te colocar nesses últimos dias, é para forjar o seu caráter, é para mostrar quem é você. Quem aqui acredita que Davi, ele poderia se tornar rei no mesmo dia ou no outro dia? Vocês acreditam que Deus, ele seria capaz disso? Sim, eu também acredito. Mas existe uma diferença nisso tudo. O problema nunca esteve com Deus. Não era Deus que não estava preparado para colocar Davi num trono naquele exato momento. A partir do momento que Deus dá uma ordem para Samuel, vai até a casa do Jessé, o belemita, e vai sobre ele. E lá tem um filho dele que tu vai ungir rei sobre Israel. Deus poderia naquele exato momento colocar Davi sobre rei, mas existe uma coisa: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aquele tempo todo Deus, ele estava preparando Davi para que ele pudesse ocupar aquele trono no tempo certo. Então Davi, ele estava na escola de Deus, ele estava naqueles processos que ele estava passando. Era a escola do Senhor, uma escola de preparação para um rei segundo o coração de Deus, para um rei segundo o meu coração. Davi, eu estou te moldando, Davi, eu estou te colocando em circunstâncias, Davi, eu estou te colocando nisso, para que você entenda, para que você dê mais prioridade, para que você dê valor nas circunstâncias, para que Davi, você entenda que não é sobre coisas, não é sobre lugares, não é sobre pessoas, mas é sobre o que eu tenho com você, é sobre a intimidade que eu tenho com você. Não são essas coisas, mas eu estou te preparando, porque você não vai precisar dessas coisas para movimentar, para reinar sobre Israel. É tanto que na outrora nós vamos ver que Saul, quando Samuel fala para ele que Deus havia o rejeitado, ele fala assim, ele estava mais preocupado com o que as pessoas iam pensar sobre ele, porque ele já não tinha mais um reinado, ele já não tinha mais um status social, ele já não ia ser mais reconhecido como um rei. Ele fala assim, não, então vai comigo diante do povo, para o povo não achar que não existe mais autoridade da parte de Deus comigo. Ele estava preocupado com a sua posição social no meio das pessoas. Mas Davi, quando ele erra, ele fala, Senhor, não retire de mim o teu espírito e não me tire a alegria da salvação. Porque Davi, ele entendeu uma coisa que Saul não entendeu. Davi, ele entendeu, eu não preciso de palácio, eu não preciso de um reino, eu não preciso de pessoas, eu não preciso de cavalo, eu não preciso de tesouro, eu não preciso dessas coisas, eu só preciso do Senhor. Então naquele momento, Davi estava entrando na escola de Deus, nos seus ensinamentos, ele estava aprendendo algo com Deus, ele estava passando por processos, ele estava passando por um momento. Ele falou assim, você vai entender, você vai dar valor, você vai entender. Saul não, Saul talvez ele já encontrou quase tudo preparado e por isso ele não deu valor naquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. E talvez ele depositou todas as confianças no que ele possuía, nas suas vitórias, nos seus exércitos, naquilo que ele tinha, no seu reino. Assim como ele, quando ele se sente ameaçado por Davi, a única preocupação dele era o quê? Agora só lhe falta o meu reino.
Só falta para Davi o meu reino. Essa era a maior preocupação de Saul. E nunca foi a preocupação de Davi. Agora Saul, ele está preocupado porque um pastor de ovelha vai ocupar o seu reino. Mas o Senhor estava preparando um pastor de ovelha para ocupar um reino, um trono, a mais alta posição de Israel naquele exato momento. E talvez o Senhor está te preparando, está te colocando nessa escola para você ocupar uma posição que outras pessoas deveriam ocupar e você vai ocupar. Mas você precisa entender os processos, você precisa estar posicionado. E quando eu falo sobre posicionamento, entenda, a posição é você permanecer aonde você está. Independente das circunstâncias, a sua fé não vai ser abalada. Independente das circunstâncias, você não vai mudar a sua fé, você não vai mudar a sua opinião, você não vai mudar a respeito daquilo que Deus tem com você. Estar posicionado é sobre isso, você se manter convicto. O Senhor tem algo para mim, o Senhor vai fazer algo aqui. Nessa noite o Senhor vai fazer algo nessa empresa, o Senhor vai fazer algo na minha vida. Então esteja posicionado nesses últimos dias, esteja posicionado nesse ano, esteja posicionado. Independente do que vai chegar até você, entenda, o meu Senhor me prometeu. Assim como Davi, ele começou a fugir, ele foi ungido rei sobre Israel, ele teve que fugir, ele andou por lugares, ele teve que se fingir de louco, mas ele tinha plena convicção do que o Senhor tinha para ele. Ele sabia, existe um reino que está me esperando, mas eu não estou firmado em palácios, eu não estou firmado em um reino, eu não estou firmado em exército, em homens, mas eu estou firmado em Jesus, eu estou firmado no meu Deus. Davi, ele viveu muitas experiências além de vitórias de guerras, ele vive muitas experiências. Quem sabe naquele momento que ele está naquela caverna, ele experimenta um novo nascimento. Quem sabe ele não tem uma experiência com Deus naquele momento. Só consigo enxergar um Davi sendo preparado por Deus para ocupar uma posição que talvez nem ele um dia sonhava com isso, mas isso já estava nos planos do Senhor. Talvez você não se vê naquela posição, talvez você não se vê naquele lugar, talvez você hoje não se vê como um empresário, e é exatamente você que Deus quer usar, porque Ele sabe que você não vai mudar quando você estiver. Porque Ele tem a plena convicção que você não vai mudar o seu caráter, você não vai ser outra pessoa quando Ele te der. E é exatamente você. E é exatamente você que aquela empresa precisa, é exatamente você que aquela família precisa, é exatamente você que aquela rua, aquele bairro, aquela cidade, aquele estado precisa de pessoas como você. Permaneça no processo, permaneça na escola do Senhor, porque o Senhor vai te colocar numa mais alta posição que você não tem entendimento, e o Senhor vai te usar no tempo certo, no momento certo. Eu creio nisso. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Poderia Deus também ter, a partir do ponto de que Ele deu sonhos para José, Ele poderia ter feito José governador no Egito no mesmo dia, na outra semana, no outro dia, no próximo mês, no outro ano. Poderia. Mas José precisava ser preparado. José, ele entende os processos, porque lá na frente, quando ele se encontra com seus irmãos, ele poderia ter carregado no seu coração todo aquele tempo, todos aqueles anos, ofensa no seu coração, tristeza, raiva dos seus irmãos por terem vendido ele. Mas ele entende e ele fala para os seus próprios irmãos: meus irmãos, fica tranquilo, fique em paz. Eu nem raiva de vocês eu tenho, porque eu sei que eu estou aqui porque Deus permitiu que eu estivesse aqui. E eu estou aqui porque o Senhor me enviou na frente para que eu pudesse salvar vocês, o meu pai, a nossa família, a nossa geração, a nossa descendência. José entendeu os processos, José entendeu tudo que ele tinha que passar. Então naquele tempo todo o Senhor estava forjando o José. Deus o tempo todo ia pegar um jovem sonhador e ia colocar governador do Egito. Mas ele precisava ser moldado, ele precisava ser preparado. Aquela arca não demorou, porque Deus iria mandar a chuva só depois daqueles anos, mas aqueles anos todos Deus estava preparando o Noé. Não estava preparando a arca, mas estava preparando o Noé para o que estava por vir. Então entenda, até agora não aconteceu, porque o Senhor Ele está te preparando para te colocar numa mais alta posição. E entenda uma coisa: quem não entende o valor do processo não consegue permanecer no propósito, ou ao menos chegar nele. Entende? Eu vou repetir isso que eu escrevi. Quem não entende o valor do processo não consegue permanecer no propósito, ou ao menos chegar nele. Você já parou para pensar?
que os céus ele já está pronto para derramar sobre a sua vida algo tremendo, mas talvez é você que não está preparado para receber ainda. O céu já está pronto, o Senhor já está pronto, Ele já está pronto para derramar sobre a sua vida, mas talvez você ainda não está preparado para receber aquilo que o céu vai derramar sobre a sua vida. Existe uma medida muito maior, mas precisa haver tempo de preparação. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Você já parou para pensar que nós precisamos fazer o que ninguém está fazendo? Davi ele começou a fazer o que Saul não estava fazendo. Davi começou a fazer aquilo que Saul foi chamado para fazer: governar, reinar, ganhar batalhas, ouvir Deus, conduzir o povo num próximo nível, porque aquelas pessoas elas escutavam ao rei naquela época, elas escutavam. Agora você imagina um rei se sentindo ameaçado por um pastor de ovelhas. É porque ele não entendia o que Davi carregava no seu coração. Davi ele entendia uma coisa que talvez muitos de nós não entendemos. Ele conseguia enxergar a grandiosidade de Deus, mas ele conseguia enxergar que Deus ele era tão grande que ele era capaz de habitar dentro de alguém tão pequeno. Você já conseguiu parar para perceber que o nosso Senhor, ele é tão grande, mas ele é capaz de habitar dentro de nós. Esse Deus maravilhoso, um Deus que opera milagres, um Deus que faz maravilhas, Ele pode habitar dentro de você, Ele pode habitar dentro de mim. O Senhor ele é tão grande, mas Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que Ele não tem problema, Ele não tem dificuldade em habitar dentro de você. E é isso que Ele quer para esses dias. Você entende também que as pessoas ainda elas vão continuar do seu lado enquanto a gente cantar bonito. As pessoas vão permanecer do seu lado enquanto você prega bonito, enquanto nós falamos bonito, mas não há transformação. A partir do momento em que você começar a pregar, a partir do momento que você começar a cantar, a louvar e houver transformações, a partir do momento que você pregar e as vidas serem restauradas, serem transformadas, se prepare para que os críticos vão se levantar contra você. Os críticos vão se levantar contra você porque você está fazendo uma coisa que ninguém está fazendo. Você está transformando a vida de pessoas, você está mudando a vida de pessoas. Comece a fazer o que ninguém está fazendo. Comece a fazer o que outras pessoas não estão fazendo. Porque enquanto você não está movimentando, enquanto você não está transformando a vida de ninguém, Satanás ele não está incomodado, as pessoas não estão incomodadas. Mas quando você começar a fazer, vão se levantar críticos, vão se levantar pessoas que vão ir contra você, vão levantar pessoas que vão ameaçar você, dizendo até se você não parar, eu tiro a sua vida. Mas entenda que existe um Deus que está com você. O mesmo Deus que estava com Davi naquele tempo de perseguição, Ele está com você. Ele está com você naquele trabalho, Ele está com você naquela escola, Ele está com você aonde você estiver. Ele está com você. Ele não vai desistir de você. Vamos fazer o que ninguém está fazendo. Vamos fazer o que outras pessoas não estão fazendo. Eu nessa noite, dia 19 de fevereiro de 2025, estou me comprometendo a fazer o que outras pessoas não estão fazendo. Nós vamos movimentar essa cidade. Nós vamos ver famílias sendo restauradas. Nós vamos ver pessoas sendo curadas. E eu não estou nem aí se o Satanás vai se importar ou não, porque nós estamos fazendo a diferença. Mas eu estou preocupado se o Senhor ele vai chegar naqueles dias e vai falar assim: apartai-vos de mim, Rafael, se aparte de mim, porque eu não te conheço. Eu não estou ligando para isso. Mas eu quero saber se as pessoas estão sendo transformadas. Eu quero saber se as pessoas estão sendo movimentadas, se as pessoas estão sendo curadas, se os sacerdócios estão sendo devolvidos novamente para um lar. Eu tenho uma plena convicção que
Nós vamos estar louvando, nós vamos estar glorificando, nós vamos estar em outro ambiente, nós vamos estar em outra sintonia, que isso vai chegar aos vizinhos, às outras ruas, aos outros bairros, e eles vão querer saber de onde vem esse barulho, de onde vem esse som, de onde vem esse ambiente, e eles vão chegar aqui, não vai ser por causa da Igreja Batista, não vai ser por causa do pastor Diogo, não vai ser por causa de mim, nem muito menos pelo Ministério de Louvor, mas vai ser por causa de Jesus, porque nós carregamos um Jesus. Nós carregamos um Jesus que não está preso no madeiro. O seu Jesus, o nosso Jesus, ele não está preso no madeiro, por favor. Entenda, o nosso Jesus, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Você já parou para pensar? Por que Jesus ele foi crucificado? Porque ele foi condenado àquela morte no madeiro? Mas bem sabemos que para os fariseus eles estavam procurando naquele tempo alguma coisa para incriminar Jesus, para condenar Jesus e levá-lo até a morte. Então Jesus vem e se declara ser o Filho de Deus. E aquelas pessoas, elas ficam, Deus abençoe. Aquelas pessoas, elas se sentem horrorizadas naquele momento, porque Jesus, ele se declara ser o Filho de Deus. Mas por quê? Porque aqueles fariseus, aquelas pessoas, elas se sentiram incomodadas com o que Jesus estava fazendo. Enquanto Jesus só era um pregadorzinho, vamos dizer assim, que aqueles fariseus consideravam. Enquanto Jesus, ele só era o filho do seu Zé e de Dona Maria, do carpinteiro. Será que poderia vir alguém bom de Nazaré? Será que pode vir alguém bom de alumínio? Será que pode vir alguma igreja boa da Granja Modelo? Enquanto Jesus só estava pregando, enquanto Jesus só estava com 12 discípulos, os seguindo por onde eles passavam, estava tudo bem. Mas quando Jesus começa a transformar a vida de pessoas, quando a multidão começa a ir atrás de Jesus, quando Jesus começa a curar pessoas, quando Jesus começa a falar do reino de Deus com uma autoridade, quando Jesus começa a atrair multidão, coisa que aqueles fariseus não conseguiam fazer. Eles pregavam as leis, ele falava sobre a Torá, mas não tinha quebrantamento, não tinha pessoas se convertendo, não havia pessoas ali prostradas aos pés de Jesus, mas Jesus vem e começa a fazer a diferença, começa a fazer o que eles não estavam fazendo, e aquelas pessoas se sentiram ameaçadas. A minha classe social, esse Jesus aí vindo de Nazaré, esse carpinteiro aí, vai tirar a minha posição. Olha lá, agora tem uma multidão sendo atraída por ele, aonde ele vai, existe uma multidão, aonde ele está, existe transformação. Pronto, vamos pregar esse cara no madeiro, vamos crucificar esse tal de Jesus de Nazaré. Então Jesus, ele é crucificado porque ele começa a fazer o que ninguém estava fazendo até aquele tempo. Jesus começa a fazer a diferença, começa a pregar o evangelho, começa a falar o reino de Deus, começa a curar pessoas, começa a transformar a vida de pessoas de Roma, do mais alto escalão, vão até o encontro de Jesus, elas não se sentem dignos de estar ali. Jesus, ele pega publicano, ele pega outras pessoas ali e transforma a vida de pessoas. Agora vamos crucificar esse Jesus, mas entenda uma coisa, nem a morte, nem o madeiro, nem uma cruz, nem pregos foi capaz de parar o nosso Jesus, porque aquele sepulcro está vazio, o nosso Jesus vivo está. É um Deus de relacionamento, é um Jesus de relacionamento com quem está vivo. As circunstâncias não foram capazes de parar o nosso Jesus. Eu imagino, pode pregar ele no madeiro, pode colocar ele naquele sepulcro, pode enrolar ele, pode colocar uma pedra, pode colocar soldados lá na frente, pode fazer o que você quiser, mas nada vai mudar o propósito que o Senhor tem na vida do nosso Jesus. Jesus, ele foi até uma morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Para nós concluirmos, eu bem sei que nós seremos ameaçados, eu bem sei, a partir do ponto em que nós nos posicionarmos e seguimos adiante, pessoas vão se levantar contra você, mas fica tranquilo, fique em paz. Assim como Davi estava sendo perseguido, o Senhor enviou um exército até ele, não foi Davi que foi até aquele exército, mas o exército foi até ele. Fica tranquilo, esteja fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, e o Senhor vai enviar pessoas, as pessoas certas, as pessoas mais improváveis,
Porque você vai precisar delas e elas vão aprender com você, elas vão te respeitar. Vocês vão chegar junto em outro nível. Não se incita ameaçado, por favor. Não pare diante dessa ameaça. Não pare diante disso que falaram sobre você. Porque eles vão se levantar mesmo, isso é normal. Porque você está fazendo uma coisa que ninguém está fazendo. Você está fazendo bagunça no reino das trevas. Você está fazendo bagunça e ele vai se levantar. E não tenha medo, porque o nosso Senhor, Ele está com você. Ele esteve com Davi, Ele esteve com aquelas pessoas e Ele está com você. Ele está comigo. Se Davi tivesse parado naquela primeira ameaça que Saul, seu próprio sogro, fez com ele, ele não tinha governado Israel. O símbolo seu, da sua estrela, não estaria até hoje na bandeira de Israel. Não estaria. Não estariam falando sobre Davi até hoje se ele tivesse parado diante da primeira ameaça. O seu trono não seria eterno. O nosso Salvador não teria vindo dele. Não pare diante da primeira ameaça que vão se levantar contra você, porque eu tenho certeza que maior é o propósito, muito maior é as riquezas, é o que Deus tem para entregar na sua vida. Nós conseguimos enxergar também que se José tivesse parado naquelas primeiras brincadeiras, naquelas primeiras ofensas que os seus irmãos fez com ele, ele não se tornaria governador do Egito, ele não teria mantido a sua descendência, ele não tinha mantido o povo de Israel naquela linhagem. Ele não parou, ele ficou posicionado, porque ele tinha plena convicção de quem estava ao lado dele. Você precisa ter a resposta para 3 perguntas: quem eu sou, qual é o meu propósito e para onde eu vou. Quando você tem a resposta para essas 3 coisas, nada pode te parar. Nada pode te parar. Porque você tem a plena convicção de quem você é, qual é o seu propósito e aonde você vai chegar. Então nada vai te parar. Quem Davi era? Davi era um pastor de ovelha, filho de Deus. Qual era o seu propósito? Era se tornar rei de Israel. E aonde ele tinha que chegar? Ele tinha que chegar até um reino, ele tinha que estabelecer um reino eterno, ele tinha que estabelecer um trono eterno, de haveria uma descendência que salvaria todas as pessoas. Então ele estava firmado, porque ele sabia, essas circunstâncias, essas adversidades, não vai ser capaz de me parar. Não vai ser capaz de me parar. Esse ano de 2025 vai ser um ano extraordinário. Está sendo profetizado, está sendo dito aqui nessa noite. Tome posse disso. Pessoas vão se levantar, ministérios vão se levantar, outras pessoas vão se levantar, talvez pessoas do seu trabalho, o seu chefe, outras pessoas familiares vão se levantar. Mas fique posicionado, o Senhor vai enviar refrigério para você, o Senhor vai te enviar pessoas para te ajudar. Fique posicionado, entenda o que está por trás disso tudo. Só permaneça firme. Não adianta nada eu falar que as ameaças vão vir ou não dizer que nós vamos colher boas coisas disso. Tenha certeza, você vai ver, você vai colher. Quando você vê diante dos seus olhos paralíticos levantando as suas cadeiras de rodas para o alto, porque elas foram curadas. Pessoas que não enxergavam começaram a enxergar. Você vai entender que valeu tudo a pena aquele sofrimento. Aquelas pessoas que se levantaram contra você. Quando você vê famílias sendo restauradas através de você, você vai dizer: valeu a pena viver tudo isso que eu vivi. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Vamos orar ao nosso Senhor. Esteja em espírito de oração nesse momento.